Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo a gente vai falar sobre temperatura, calor, equilíbrio térmico e relacionar esses conceitos que são diferentes, mas que têm relações entre eles, ok? Então, eu sou o professor Fábio, acompanhem comigo. Bom, gente, grandezas físicas termométricas são grandezas que variam com a temperatura do material. Então, o material ele tem grandezas físicas que a gente pode medir, observar macroscopicamente, de fora, observar, como, por exemplo, a gente pode medir do material a pressão, podemos medir o volume, o campo magnético, a questão da condução elétrica, e a gente pode acompanhar essa variação conforme com a temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura desse material, o que acontece com o volume dele? Aumenta, tá? Aumenta quanto? Então, eu posso acompanhar essa evolução. Por exemplo, aqui tem uma peça de Fusca, que é uma peça chamada termostato, é um sensor térmico. Quando você coloca ele no motor, ele fica lá no meio do óleo do motor, tal. Quando esse óleo aquece, essa mola que está aqui dentro, ela aumenta de volume e empurra uma chave de contato que vai ligar o sistema de resfriamento do Fusca, ok? Bom, gente, aqui eu tenho um gráfico que mostra um estudo em laboratório que a gente faz, né? Leva lá o material para o laboratório, aquece ele, acompanha a variação de temperatura e a variação da grandeza termométrica, no caso aqui o volume. Então aqui tem esse eixo, que é o volume em centímetros cúbicos, e aqui esse eixo que é a temperatura em graus Celsius. Conforme a temperatura aumenta, esse volume varia também. E eu posso relacionar a variação do volume com a variação da temperatura. E com isso, construir uma escala térmica. O que é uma escala térmica? É você usar o volume como referência para medir temperatura. Tá? Então eu posso analisar o volume, como que ele varia, e dar um nome, uma escala térmica para cada grau de variação de volume, ok? Bom, um dos instrumentos usados no século XVI, né, Galileu usou, é o termoscópio. O termoscópio, ele é um material feito normalmente de vidro, né? Você tem aqui um bulbo de vidro, um tubinho que comunica o líquido, comunicado por um líquido, à pressão ambiente, por um recipiente, né? Para fazer isso daqui, você tem que tirar um pouco do ar aqui do bulbo para que o líquido tome aquele espaço, ok? O que acontece é o seguinte, há aqui uma pressão ambiente, uma temperatura ambiente, e há uma temperatura dentro do bulbo, do ar preso dentro do bulbo, e uma pressão desse ar. Quando as pressões são iguais, pressão fora e a pressão dentro, então eu tenho esse nível aqui de líquido, essa coluninha de líquido estável, né? Que é o caso do equilíbrio térmico. Então, veja só, eu tenho aqui um termoscópio, esse termoscópio tem um bulbo que é o sensor, eu então aqueço esse bulbo, tá? Ou esfrio esse bulbo, e varia a pressão. Quando a pressão varia, a coluninha de líquido também vai variar, ok? Se eu aquecer esse bulbo, a pressão aqui fica mais alta que a pressão ambiente, fazendo com que o líquido desça. Lembrando que o líquido desce porque a pressão aqui do bulbo tem que se equilibrar com a pressão externa, ok? Por isso varia o volume da coluna de líquido. A pressão atmosférica, esse material também pode ser usado para medir a pressão atmosférica, né? E no caso ele vira um barômetro, tá? Então a construção é muito parecida com a construção do barômetro. A pressão atmosférica tem uma relação com a temperatura. Quando a temperatura está alta, a pressão atmosférica tende a aumentar. Então a temperatura alta faz com que a pressão atmosférica seja mais alta, né? E a temperatura alta vai empurrar o líquido, a pressão aumenta, vai empurrar o líquido para dentro do bulbo, ok? E assim eu tenho um aumento da coluna de líquido. Porém, aqui nesse caso, o bulbo é usado como referência, o sensor é o bulbo. Se eu colocar um material quente aqui no bulbo, a pressão interna aqui do bulbo aumenta, empurrando o líquido para baixo. Então quer dizer que a temperatura mais alta no bulbo faz com que a coluna de líquido fique menor. Por isso, a temperatura 1 aqui é maior que a temperatura 2, porque a coluna de líquido fica menor. Tá? Gente, nesse vídeo a gente falou sobre temperatura,
sobre calor, sobre equilíbrio térmico e espero que vocês tenham gostado. Até breve, gente.